Olá, meu nome é Felipe Tesa dos Santos. O meu orientador foi o professor Dr. Ricardo Luiz Menezes da Silva. Eu sou aluno de Economia Empresarial e Controladoria da Faculdade de Economia e Administração da USP de Ribeirão Preto e hoje eu venho no 29º Cicusp apresentar o meu trabalho, RenovaBio, uma análise das características das usinas com certificação aprovada pela ANP. Após a primeira revolução industrial, o uso exacerbado de carbono em diversas economias mundiais só veio aumentando demasiadamente. Com isso, vieram os impactos ambientais atrelados também às discussões relacionadas ao aquecimento global. Durante o Acordo de Paris de 2015, que aconteceu na 21ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, os países se responsabilizaram a diminuir suas emissões de carbono. Sendo assim, um dos programas que o Brasil lançou para cumprir com essa responsabilidade foi o RenovaBio, que consiste no financiamento de usinas de açúcar e álcool através de comercialização de créditos de descarbonização. Como que ele funciona? Como possível ver no slide, o produtor de biocombustível é o emissor primário. Ele preenche a RenovaCalc, que é um dispositivo que permite você verificar o quanto sua produção é sustentável. Ele tem diversos aspectos, até mesmo como o seu produto é transportado até o cliente final, sendo ele mais ou menos sustentável, como por exemplo o transporte ferroviário ou o transporte por rodovias. Após isso, a firma inspetora vai ver se você preencheu, vai ver se a usina preencheu de maneira correta a RenovaCalc e manda para o escriturador o certificado, que ele vai lastrear esses certificados com as notas fiscais de negociação dos produtos das usinas. Os créditos, então, vão para a Bolsa de Valores, onde poderão ser comprados por investidores gerais. Mas só que para garantir a liquidez do mercado, os distribuidores de combustíveis fósseis terão metas anuais baseado em quanto eles distribuem de combustível, a quantidade de crédito de carbono eles são obrigados a comprar. O objetivo do trabalho é estudar as relações entre os dados financeiros das usinas de açúcar e álcool certificadas pela ANP a participarem do programa RenovaBio e os dados da nota de eficiência energético-ambiental junto com o volume elegível de sua produção, dados estes que indicam quantos créditos de descarbonização cada usina poderá emitir. Métodos e procedimentos. A metodologia do projeto consistiu em coletar todos os balanços disponíveis no site balanço.com.br, onde conseguimos 258 usinas, utilizando o critério de que elas precisavam ter pelo menos 6 balanços publicados entre os anos de 2010 e 2018. Além dessas 258 usinas, conseguimos coletar mais 3 através do contato via e-mail e telefone. Sendo assim, no total tínhamos 273 empresas. Dessas, 204 não eram certificadas pela ANP a participar do RenovaBio até 29 de junho de 2020 e, portanto, foram excluídas da amostra. Conseguimos, então, analisar 69 usinas, as quais apresentavam dados financeiros e também os dados de certificações do RenovaBio pela ANP, permitindo a comparação entre eles. Para a análise, utilizamos os cálculos de média e do desvio padrão das demonstrações contábeis das usinas, cruzando eles com a nota de eficiência energético-ambiental e o volume elegível concedidos pela ANP, a fim de encontrar alguma correlação entre a usina ser mais sustentável e possuir uma condição financeira mais saudável. Como podemos observar, aqui esses foram os dados que utilizamos. A nota de eficiência energética ambiental é um fator para a emissão dos créditos de descarbonização, ou seja, quanto maior a nota, maior a quantidade de crédito que eles poderão ser emitidos. O volume elegível é a porcentagem da produção que está apta a gerar créditos de carbono. Sendo assim, quanto mais sustentável a produção for considerada pela RenovaCalc, maior o volume elegível, a porcentagem do volume será elegível. Sendo assim, maior quantidade de créditos poderão ser emitidas. Abaixo temos as principais demonstrações contábeis que utilizamos. Foram ativos biológicos, ativo total, as despesas financeiras, empréstimos e financiamentos de curto prazo e longo prazo, fluxo de caixa operacional, lucro líquido, patrimônio líquido e receita líquida. Os resultados obtidos foram que, analisando as médias das evoluções das demonstrações financeiras durante o intervalo de 2010 a 2018, observamos que o setor sucroenergético teve um crescimento de suas dívidas em relação aos seus ativos após o ano de 2014.
Parte disso pode ser reflexo de uma forte estiagem que aconteceu no setor sucroalcooleiro nos anos de 14 e 15, por conta da forte seca que as lavouras sofreram principalmente no estado de São Paulo. Analisando o desvio padrão, é possível observar que as maiores diversidades encontram-se na receita líquida, empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo e no ativo total, mas grande parte disso se explica pelo fato da disparidade dos grandes resultados encontrados por algumas usinas maiores em relação às pequenas do setor. Na análise de correlação, encontramos a correlação abaixo de 70%, o que é considerada uma correlação fraca, segundo Gilberto Martins e Carlos Teófilo, no livro Metodologia da Investigação Científica para Ciências Sociais Aplicadas. Ou seja, não existia uma correlação forte entre os dados financeiros das usinas e o quanto sua produção era sustentável, mais ou menos sustentável. Dessa maneira, não existe uma correlação relevante entre os indicadores financeiros e o quanto sua produção é considerada sustentável pela ANP. Portanto, não importa o quanto a empresa é saudável ou não financeiramente, em relação à quantidade de créditos que ela poderá emitir e comercializar através do RenovaBio. Gostaria então de agradecer à Universidade de São Paulo, à Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto e também ao meu orientador, Ricardo Luiz Menezes da Silva. Muito obrigado a todos.